Olá, gente. Boa noite. É com enorme satisfação que nós estamos aqui iniciando a vivência, né, do nosso plano seridoense de educação integral, iniciando um intensivão, né? Nós temos esse curso de extensão, que é um intensivão do plano seridoense de educação integral, o qual está respaldado, né, sobre os 10 anos de atuação do Comitê Territorial da Educação Integral no estado do Rio Grande do Norte, e o Polo Caicó está muito entusiasmado e engajado nas ações que fortalecem a Política Nacional de Educação Integral em nosso estado, razão pela qual estamos construindo o Plano Seridoense de Educação Integral, feito por muitas mãos e por protagonistas que estão no chão da escola fazendo a educação integral acontecer. Desse modo, o curso de extensão sobre o intensivão do Plano Seridoense de Educação Integral tem por finalidade dar continuidade às ações de planejamento e escrita do plano. O curso fará jus ao aprofundamento de cada eixo orientador do plano, eis: educação integral, concepções e conceitos integradores, a educação integral no Seridó, o currículo da educação integral em solo seridoense, a avaliação na perspectiva da integralidade, formação de professores e estratégias e metas. É com estas categorias que o Plano Seridoense de Educação Integral está sendo elaborado. E nesta noite, né, nós convidamos o professor Jeová Miguel para ele recepcionar a nossa querida professora Raquel Franzin, que vem nos abrilhantar e nos encantar sobre a perspectiva da educação integral. Então, Jeová Miguel, por gentileza, faça as honras da casa, recepcionando aí a nossa ilustre palestrante, Raquel Franzin. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes e que possamos dar continuidade à construção do plano. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos, né? Parecida como bem coloca, esse é um movimento que a gente vem há mais de um ano, né? Na verdade, vai fazer um ano, já fez um ano, né? Na construção coletiva do Plano Seridoense de Educação Integral. E hoje, para nós concretizarmos esse movimento de um ano, a gente inicia com um curso para a gente revisar de forma intensa nos próximos dias, começa hoje, vai até a próxima semana, todas as noites, das 19h30 às 21h30, a revisão desse plano, que são alguns eixos, que é parecida, já vai falar um pouco desses eixos e como que surgiu essa ideia. Mas antes disso, a gente tem uma convidada ilustre, que é a Raquel Franzin. Raquel Franzin, fui dar uma pesquisada no currículo dela, é um currículo bem extenso, e está hoje à frente da política da escola em tempo integral, né? E antes de eu ler um pouco do currículo, eu vou fazer um acolhimento afetuoso, que quem é caicoense, quem é seridoense, caicoense é o lugar onde eu falo, e Seridó, a microrregião aqui do estado do Rio Grande do Norte, que eu estou localizado, e é o polo ao qual a gente está discutindo, né? Nós temos o estado inteiro, e o estado é dividido em 5 polos, um dos polos é o polo do Seridó, o polo de Caicó. Nós somos caloroso, não só do ponto de vista geográfico, mas, sobretudo, do ponto de vista humano, Raquel. Então, primeiramente, sinta esse nosso abraço caloroso e afetuoso para você, de todos os potiguares, os seridoenses e dos 25 municípios que compõem aí o nosso polo, tá certo? Então, sinta-se abraçada. Esse abraço é de todos e todas que estão aqui presentes, e de todos os cidadãos aqui da nossa região do Seridó. E Raquel, gente, eu com perdão aí da palavra e numa busca um tanto mais próxima, a Raquel é uma flor, né? Uma flor aqui que a gente tem se aproximado e tem um jeito angelical e carinhoso de acolher a gente, de falar sobre educação integral e de falar desse movimento que ela vem construindo, que não é sozinha, é com muitas mãos,
aí no MEC, né? Acredito que ela está em Brasília, Raquel, né? E, então, Raquel, antes disso, eu vou fazer uma pequena apresentação, que não é tão pequena assim, é um pouco longa, de quem que é Raquel, né? E em seguida, Raquel, a gente abre para você fazer uma fala de abertura e depois a Aparecida vai apresentar um pouco de como que a gente, que movimento é esse que a gente está na construção desse plano Seridoense, né? Então, Raquel Franzini, ela é educadora desde 1995. E outra coisa, Raquel, se eu informar algo que esteja desatualizado, mas eu peguei na internet, depois corrija, tá certo? Então, é educadora desde 1995, atuou como professora, coordenadora pedagógica, formadora de professores e coordenadora de projetos em organização não governamental. Dedicou nada mais, nada menos do que 14 anos ao ensino público na rede municipal da cidade de São Paulo, na educação para bebês e crianças, na formação de docentes e gestores. Ela tem experiência de trabalho com adolescentes em medida socioeducativa e qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social. De 2015 até fevereiro de 2023, atuou no Instituto Alana. E aí, quem quiser depois conhecer um movimento muito interessante do Instituto Alana, inclusive tem produções aí que vão ajudar a gente a pensar um pouco a educação integral. Ela foi assessora pedagógica, coordenou o programa Escolas Transformadoras do Brasil, com a Choca, e foi diretora de Educação e Cultura da Infância. É uma das organizadoras das publicações Protagonismo, a potência da ação da comunidade escolar. O ser e o agir transformador para mudar a conversa sobre educação e criatividade. Mudar a educação, transformar o mundo. Assim, o argumento da série, produzida pela Maria Farinha Filmes e dirigida por Cacau Rodem. Corações e Mente, Escolas que Transformam. Foi professora convidada do curso de pós-graduação Lato Senso, a vez e a voz das crianças, escutas antropológicas e poéticas das infâncias na Casa Tombada. Compõe o Conselho Consultivo do Instituto Conviver. Em fevereiro de 2023, assumiu a coordenação geral de Educação em Tempo Integral, parte da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica na Secretaria de Educação Básica do MEC. Ela é mestranda em Educação e Ciências Sociais na Unicamp, na linha de pesquisas, instituições, educação e desigualdades, né? Então, essa é a pessoa que está aí coordenando a nível nacional a nossa política voltada para as escolas em tempo integral, e hoje vai conversar um pouco com a gente sobre aspectos que são essenciais à educação integral, e aí, para a gente começar esse curso, nada melhor do que a Raquel, e Raquel, desde já, a gente agradece a sua disponibilidade. 19h40 da noite aí na ativa, não é para qualquer pessoa, né? Então, que bom que a gente sabe que tem pessoas no MEC aí empenhadas, como a gente sabe que tem aqui pessoas no Seridó empenhadas em fazer a transformação via uma perspectiva de educação integral nas escolas. E aí, desde já, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui presentes e dizer que estamos retomando e reconstruindo aí o país com gente que arregaça as mangas e que está fazendo acontecer. Então, Raquel, seja bem-vinda, boa noite, e a nossa sala é sua. Boa noite a todas, a todos. Eu quero, em nome do Ministério da Educação, agradecer ao convite de compor essa noite de formação. Eu fiquei muito feliz, animada, entusiasmada assim que o Jeová me mandou o convite, e quero reforçar aqui que para o Ministério da Educação, para a Secretaria de Educação Básica, a qual a Coordenação Geral de Educação Integral e em Tempo Integral faz parte, é muito importante poder participar, ainda que de maneira remota, de espaços como esse.
saber que parte, né, uma parte expressiva do estado do Rio Grande do Norte tem uma mobilização como essa que eu tenho acompanhado por meio do Jeová, e que hoje eu tenho oportunidade aqui de conhecer tantas e tantas outras pessoas engajadas, só faz a gente sentir algo que eu gostaria também de iniciar com um acolhimento mais afetivo. Eu quero declamar um trechinho de um poema a vocês que me faz sentir os versos desse poema quando eu sou convidada para espaços e momentos como esse. São 19 horas e 40 minutos para todas nós, todos nós. Certamente todos nós aqui começamos o dia muito cedo. Tivemos nas escolas, com professoras, com professores, com estudantes, com famílias, com secretarias. E por isso, para mim é uma alegria também estar aqui, e a minha forma de acolher vocês, eu que hoje estou um pouco despatriada no sentido de eu sou natural de São Paulo, já morei na Bahia, atualmente estou em Brasília e neste ano estive em muitos locais do Brasil, então às vezes eu me sinto um pouco sem terra, né, sem local, mas sendo tão bem acolhida assim por vocês, eu gostaria de ler um trechinho de um poema chamado Fábula, da Jaride Arraes, que é uma poeta, uma mulher preta, cearense, de Juazeiro do Norte. E eu vou ler muito rápido só esse verso para iniciar essa conversa com a Fábula, da Jaride Arraes. Desistir é coragem difícil. Somos programados para tentar. E é com esse espírito de tanto engajamento, de tanto fazer desse grupo aqui, desse território Seridoense. Além de tudo, eu acho lindo esse nome, né? Esse nome esse território Seridoense. Então, é com essa coragem difícil que todas e todos vocês têm que eu me animo, que eu me entusiasmo de estar aqui também. Jeová, deixa eu te fazer uma pergunta bem importante. Quanto tempo você gostaria que eu fizesse agora essa fala inicial? Pode ser super à vontade, assim, porque eu preparei um material e aí eu queria só entender a dinâmica, um pouco a pauta, ver se eu falo um pouquinho agora e deixo para falar outra parte depois, ou se eu falo tudo que eu tenho para falar agora. Eu, como uma pessoa que, como vocês viram, eu sou educadora como vocês, né? Eu trouxe aqui elementos para a gente dialogar, mas aí eu vou me modular no tempo que vocês estabelecerem. Ô Priscila, a gente... Ora, Priscila, Raquel... Raquel, isso é resquício de Maria. Maria Mello, ela troca o nome das pessoas, de vez em quando eu troco também. Não tem problema. Eu sempre fui chamada por Juliana ou Débora, que é o nome das minhas irmãs. Ah, não, Raquel. Ótimo, ótimo. No caso, a gente queria só fazer uma pequena apresentação para contextualizar o plano, que tem algumas pessoas que estão chegando agora no plano, que a gente ampliou esse momento de formação para todo o território, e aí em seguida a gente abre para você fazer esse processo de diálogo, tá certo? É em torno de 30 minutos, e aí pode ir no seu tempo também, tá certo? Não vamos extrapolar o seu tempo, tá certo? Mas fique no seu tempo, a gente sabe que você está aí nessas atividades, então você fica à vontade para que depois de Maria você faça esse momento de expositivo dialogado, tá certo? Maria apresenta de forma bem rápida, eu vou compartilhar aqui a tela, certo? E aí depois... Deixa eu só abrir aqui. E depois a gente deixa um momento com você, tá certo? Deixa só ela contextualizar, que é bom que você entenda também de forma mais detalhada. Nasneide já apresentou um pouco do plano. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, perfeitamente. Pronto, Maria.
Bom, gente, boa noite, né, a todas e todos que estão aqui presentes. É uma honra incomensurável, né, de uma alegria assim saltitante, né, estarmos aqui em pleno dezembro, né, vivenciando esse movimento. E aí a professora Raquel Franzin, ela traz um poema que é a minha cara, né? Realmente não dá para a gente desanimar, não dá para a gente desistir, não dá para a gente fazer menos, sendo que temos potencial para fazermos muito mais. E esse plano, ele emerge desta perspectiva, Raquel. Né? São 10 anos que o comitê ele está nas ações sendo desenvolvidas aqui no território seridoense. No ano passado, no dia 11 de novembro, em uma reunião presencial no auditório administrativo da prefeitura aqui de Caicó, que é deste território que nós estamos falando, nós tivemos a ideia de fazermos um plano seridoense da educação integral, não um plano de gabinete, não é isso que nos interessa. Né? O plano seridoense da educação integral, ele é construído pelas professoras, gestores e estudantes que estão vivenciando e protagonizando a educação integral em si, em cada seu território, né? Então, nesse movimento, nós como já mencionei, né, nós vivenciamos algumas reuniões online, certo? E aí, no dia 11 de novembro, como eu já mencionei, nós tivemos aí a construção, né, e a organização da comissão. Inicialmente foram 10 professores que se disponibilizaram a fazer parte desse plano, mas ele já vem sendo ampliado, né, Jeová Miguel? Alguns professores novatos estão vindo colaborar e contribuir. A Raquel Franzin mesmo é um exemplo, né, dessa movimentação, dessa atualização. E aí nós vivenciamos um calendário de ações, onde no primeiro semestre de 2023 nós tínhamos reuniões quinzenais para pensarmos o plano juntamente com essa comissão. E aí vivenciamos a minuta do plano, que está posto aqui, e agora nós vamos dar continuidade, pode passar, Jeová, né? E aí nós vamos entender qual que é o objetivo principal desse plano, que é justamente unir esforços para construir o plano na micro-região do Seridó Potiguar, Caicó, que compreenda a educação integral como uma formação da educanda, né, do educando, aspectos cognitivos, mas também os físicos, afetivos, culturais, éticos e dentre as outras dimensões humanas, né, como a própria Jaqueline Moll, Beaufort, Andrade Costa e Etial, né, tantos outros autores defendem essa integralidade da perspectiva da formação humana, possibilitando assim a intersetorialidade, a territorialidade, a ancestralidade, a inclusão e a equidade e toda a diversidade, né? Então é um plano que está aí voltado para o acolhimento dessa diversidade, da vivência da educação integral em sua essência. Passando adiante, Jeová Miguel, por gentileza. Bom, nós temos aqui os grupos de trabalhos, né? Então, o primeiro grupo é os de conceitos da educação integral, o segundo, currículo da educação integral, o terceiro, intersetorialidade, diversidade e inclusão, avaliação, protagonismo estudantil, formação de professores, metas e estratégias, e aí nós temos um outro eixo, né, Jeová? Um outro grupo que está incluído agora, que é o de educação ambiental, não é isso, Jeová? Isso. Bom, gente, aí passando esses grupos de trabalho, quem são os autores, né, e atores, né? Aqui nós cumprimos uma dupla função, né? Até tripla, ou até mais, porque é assim, todo mundo está convocado a não desistir, a não parar, né? Então, nós temos professores Ana Paula de Oliveira, ela é de Parelhas, Ângela, de Currais Novos, Daiane Lopes, de São Fernando, Deise Lopes, de Jucurutu, Dione Medeiros, de Ipueira, Giovanni, de Caicó, Jeová Miguel, de Caicó, Catiane, de Florânia, Marecilda, do Jardim do Seridó, Maria Aparecida Melo, UFRN, Maria Aparecida Oliveira, Acari,
Maria Sueli, Florânia, Nasneide Brito, CX, SUEF, Nivânia Félix, Currais Novos, Petrúcio de Lima, Serra Negra. E temos aí a professora Gessiane, né, que está incluindo o GT, que também vem fazendo parte dessa comissão, certo? Jová pode passar adiante, por gentileza. Alguma adendo, Jová? Vontade para fazer, viu? Certo. Temos também a Priscila Serpejante, que integrou recentemente também lembrando que essa é a comissão inicial, como Maria disse, a gente está expandindo. Inclusive, a gente aproveita para dizer que se alguém de um outro município do Polo Seridó, né, em slides anteriores a gente tem o mapa do Seridó, vai de Santana até Equador, de Serra Negra até Currais Novos, passando por Cerro Corato, certo? Então, são esses municípios aqui que a gente depois pode disponibilizar a lista do nosso polo. Se alguém aqui é de um município que não está contemplado nessa lista aqui da comissão organizadora, fique à vontade, a gente faz o convite para compor essa feitura, essa tessitura do Plano Seridóense, tá certo? Maria? Ok, muito bem. Perfeito. Gente, o calendário das ações, né? Como nós falamos, tudo começou no dia 11/11 de 2022, já temos um ano, né? Então, a ideia central começou dali. O primeiro encontro aconteceu em abril de 2023, né, onde nós vivenciamos as primeiras conjecturas em torno do plano. Em maio, nós criamos os grupos de trabalho, né, que eles não estão fechados, é importante que fique claro isso para todo mundo. Esse plano, ele é eterno, certo? Ele não é uma camisa de forças, ele pode ser reelaborado, atualizado anualmente, né? Então, nós temos aqui alguns GTs, e aí, se hoje nós suscitarmos e termos mais pessoas para agregar esse plano, nós podemos, inclusive, ampliar com outros eixos, né, para que nós possamos fomentar esse plano bem macro-sociológico mesmo, né? A minuta do questionário para os secretários foi realizada também em maio, certo? Para os secretários, para os gestores da educação integral, lembram que eu disse que não era um plano de gabinete? Então, os professores que vivenciam a educação integral, os gestores que também vivenciam a educação integral, certo? Eles foram convocados a participarem, e aí nós temos um questionário específico para cada coletivo, né? Também nós vivenciamos o grupo as reuniões micro em cada grupo, né? Tivemos aí o currículo do ensino fundamental, que envolve a educação infantil, o ensino fundamental dos anos iniciais e dos anos finais e do ensino médio, certo? E aí também nós vivenciamos, foram enviados, né, aos grupos, aos secretários, as informações sobre as reuniões. Pode passar, Jeová, por gentileza. A reunião da comissão organizadora, a partir deste mês, nós ficamos incumbidos de quinzenalmente estarmos nos reunindo sempre às terças-feiras, das 14 às 16 horas, para estabelecermos exatamente a organização do seminário que tivemos em julho. É um seminário já com os eixos específicos do GT, de cada GT, para a gente problematizar, né? Tivemos a reunião da comissão organizadora em julho, certo? E tivemos também outra reunião no mês de julho, né? Onde nós dialogamos sobre as peculiaridades do seminário. E no dia 11/7, nós vivenciamos o segundo seminário Seridóense da Educação Integral, com foco no plano, que em 2022 nós tivemos um seminário de forma mais holística, mas essa agora foi exatamente vivenciada no plano. A partir de então, gente, nossas reuniões, elas foram um pouco mais distanciadas, certo? Porque nós nos desdobramos em outras atividades, Raquel, do mês de agosto
a novembro, nós vivenciamos um conjunto de 10 lives, que foi exatamente, que precisaria, inclusive, Jeová Miguel, está aí, nós precisamos atualizar as ações, porque faz parte também, né, do plano em si, onde a comissão do comitê está sempre se desdobrando. Eu faço a analogia, Raquel Franzini, de que nós somos feito uma sanfona, sabe? Nós ampliamos para poder ter uma harmonia, né, nessa melodia que é a educação integral. E aí nós vivenciamos 2 meses, um conjunto de 10 lives para comemorar os 10 anos do comitê, né? Daí nós tivemos também outras reuniões, onde nós tivemos as audiências públicas, já tivemos 2 audiências públicas sobre os GTs do plano, e essa semana iremos ter a terceira audiência pública, não é isso, Jeová? Já tivemos Jeová, quais foram as cidades que tivemos as reuniões? As audiências públicas, a primeira foi em Jucurutu e vamos ter a segunda agora em Parelhas. Perfeito, gente, exatamente. Então, passando adiante. E só para lembrar, a ideia é que a gente consiga fazer audiências públicas em todo o território. Então, os 25 municípios que compõem o Seridó, né, há alguns pesquisadores que dizem que o Seridó é composto por 24 municípios, outros dizem que é por 25, a gente assumiu os 25 que nós gostamos de abarcar a todos que têm esse fio condutor, a característica do Seridó, tá certo? Então, a gente tem pessoas em diversos lugares, e aqui está chegando pessoas de outros lugares, então reitero esse convite, inclusive para vocês articularem junto conosco essas audiências públicas, né? Para 2024, agora em 2023 a gente encerra com a nossa segunda audiência pública lá em Parelhas, e em 2024 a gente retorna, vai ter em Parelhas, não, vai ter a terceira que vai ser em São João do Sabugi, né? Tem a de Parelhas já marcada, e a de São João do Sabugi marcada. A gente retorna, já estamos articulando aí com Ipueira, queremos articular aí com Ouro Branco, aqui em Caicó também a gente vai fazer isso, então queremos fazer isso no território inteiro, que é para a gente ter a contribuição de vocês. Perfeito, gente. Então, nessa perspectiva, nós convidamos, né, que vocês possam estar agregando esse coletivo, porque esse plano não é um plano de letras, não é um plano de palavras, é um plano de vivência, é um plano dos protagonistas que estão com a mão na massa, literalmente, vivenciando a educação integral, certo? Para finalizar esse momento, e aí nós convidamos todos, né? Nós precisamos pelo menos de uma pessoa em cada município para liderar as audiências públicas. Então, fica aí o convite para vocês, tá certo? Por isso que eu digo que nós temos potencial para fazermos muito mais, e o que ainda nós fazemos, o que fazemos ainda é pouco. Bom, gente, aqui estão os canais de comunicação do nosso plano, né, do nosso Comitê Territorial de Educação Integral do RN, especialmente do Polo Caicó, certo? Quem tiver interesse, curiosidade, quem quiser vir agregar esse coletivo, fique à vontade e tenha contato com as nossas redes sociais, que nós temos uma equipe potente para estar acolhendo vocês e para que vocês também venham agregar ao nosso coletivo. Bom, Raquel Franzini, agora eu passo as palavras para você, né? Aqui é um panorama geral do nosso comitê, de como o plano está sendo organizado, e agora é contigo, você tem aí o seu tempo, né? 20, 30 minutos para fazer a sua apresentação, e depois nós vamos dar continuidade ao processo dialógico, gente. Então, eu oriento que vocês que estão aqui participando, ouvindo atentamente, registrem as palavras da professora Raquel, façam perguntas, né, para que depois a gente possa estabelecer aí um diálogo com a nossa ilustre palestrante, tá certo? Professora, muito obrigada, seja bem-vinda e contamos com a sua presença. Gratidão. Muito importante conhecer a experiência, assim, escutando você, sabe, Maria, professora Maria, foi bem interessante. Eu até queria
escutar mais esse percurso que vocês fizeram ao longo, desde 22, né, até aqui. E é muito impressionante ver o tamanho do território também, e o alcance que esse território de Caicó, Polo Caicó, como vocês chamam, tem, e o nível de engajamento, de ações que vocês mobilizaram em tão pouco tempo. Essa é uma das histórias que a gente precisa documentar para depois poder contar para o Brasil, poder mostrar para outros estados, outras regiões, que a despeito dos esforços ou inércia de alguns governos, de alguns períodos políticos que todos nós passamos, a trajetória da educação integral, ela é longa, ela é aguerrida, ela é potente, e vocês mostram isso, né? E acho que isso precisa ser muito contado. Depois eu quero muito... A gente aqui, né, no MEC, vem pensando muito como dar visibilidade para essas iniciativas longevas ou mais recentes de mobilização para a educação integral. Uma pergunta a vocês: o quanto que esse grupo que está aqui conhece ou já ouviu falar sobre o programa Escola em Tempo Integral? Porque uma parte da minha apresentação, ela é institucional, ela responde ao que hoje eu represento, mas eu não gostaria de usar todo o meu tempo para explicar o programa. Eu gostaria muito de trazer um recorte do programa para o nosso diálogo aqui. Quando o Jeovar me convidou, eu imaginei, então eu trouxe um aspecto que é para além do institucional, ele é um aspecto dialógico. E aí eu queria saber se a gente já está num grupo, às vezes, que já conhece mais do programa. Eu passo muito rápido dele e vou para a parte que eu recortei. Caso contrário, eu faço uma fala do programa e depois a gente só dialoga, mas eu queria entender e calibrar isso aqui com vocês. O que vocês me orientam? Francine, eu penso que você pode fazer um momento introdutório, e aí eu digo isso enquanto comitê, né? A gente, enquanto polo, enquanto comitê, ainda não se debruçou sobre a própria política. E aí eu penso que esse momento ele se faz essencial para a gente ver esse aspecto, né? Eu participei de alguns momentos que você teve apresentando, mas aí a gente, como tem pessoas que estão chegando no plano agora, algumas pessoas que estão se inteirando da educação integral em tempo integral, agora eu penso que é importante esse aspecto introdutório, tá certo? Da gente compreender com mais detalhes, viu? Maravilha, vou marcar aqui então meu tempo para ajudar e a gente poder ter oportunidade de conversa. Bom, se eu fosse perguntar aqui a vocês, quantos de nós tivemos, quando crianças, uma jornada completa de escola, ou seja, mais do que 4 horas de escola, muitos de nós aqui não levantaria a mão, porque a maioria de nós estudou pouco menos de 4 horas durante a educação básica. E isso não é à toa. Essa jornada empobrecida em termos de tempo, já a gente vai falar em termos de experiência e currículo, mas essa jornada, ela tem muito a ver com o fato de termos sido uma colônia. Grande parte dos países que foram colônia no mundo receberam uma ideia de educação muito empobrecida para a maior parte da população, ou até inacessível, tanto do ponto de vista de jornada de tempo, como também de currículo. E, enquanto a elite, um longo período de estudo, não só diário, mas também de anos, e um currículo vasto.
diverso. Sabendo disso, o governo federal estabeleceu 3 agendas prioritárias para a educação básica. O compromisso nacional Criança Alfabetizada, a Estratégia Nacional Escolas Conectadas e a Escola em Tempo Integral. Escola em Tempo Integral nada mais é do que o reconhecimento do governo federal de que nos últimos anos, especialmente nos últimos 6 anos, a União, o governo federal não fez o seu papel, sua lição de casa, que era coordenar as políticas educacionais, entre elas o Plano Nacional de Educação. Então, o programa Escola em Tempo Integral é um programa que responde à necessidade de colocar o Plano Nacional de Educação, em especial a Meta 6, em ação. Porque não basta ter uma lei, a gente precisa operacionalizar essa lei. E desde quando o Plano Decenal 2014-2024 foi estabelecido, não existia caminhos para operacionalizá-lo. Estava lá na lei, mas e aí? Qual é o programa ou o plano que viabiliza o Plano Nacional de Educação? E o governo entende que ter mais tempo na escola é uma das respostas para um projeto político-pedagógico de educação integral. Ou seja, mais tempo na escola para uma experiência de desenvolvimento integral, formação para a cidadania e diálogo com o mundo do trabalho. Então, essa é a lógica do programa. E a gente quer aumentar o tempo por aumentar? Não, porque a gente sabe que o tempo associado a outras dimensões, ele é um importante dispositivo para melhorar a qualidade da educação básica brasileira. E para isso, então, a gente parte de um reconhecimento de que o Brasil não alcançou em 10 anos o que nós, sociedade, e o Parlamento brasileiro pactuou em termos de meta 6, que é 25% das matrículas de tempo integral, nós alcançamos 15,1%, e de maneira muito irregular, com bastante oscilação e retrocesso nesses 10 anos, e em relação ao indicador B, que fala das escolas de tempo integral, a gente também está muito aquém, porque deveríamos ter alcançado 50% das escolas, temos apenas 22,4%. Quando a gente vai olhar para o território brasileiro, é possível ainda observar uma enorme desigualdade regional de distribuição de matrículas e escolas, sendo a região norte a região com menos oferta de matrícula e escolas, e as regiões sudeste e sul com um quadro melhor, mas o nordeste nos últimos anos com um avanço de matrículas e escolas de tempo integral puxadas especialmente por conta do ensino médio em tempo integral. Então, de modo geral, a realidade é muito adversa para essa meta, não só essa do PNE, mas para essa meta em especial. E, portanto, o programa Escola em Tempo Integral, porque ele tem como foco o Plano Nacional de Educação, ele pretende alcançar o quê? Ele pretende alcançar o que a meta nos convocou a alcançar. Precisamos de um passo de 9,9 pontos percentuais, isso é aproximadamente 3,2 milhões de matrículas de tempo integral. É um esforço enorme, não só de criação de matrículas, mas de sustentar uma política de educação integral em tempo integral. Para isso, o governo estabeleceu um investimento inicial de 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões em 2023 e 2 bilhões em 2024, para esse primeiro ciclo. E por conta dessa descontinuidade e até mesmo destruição de uma política nacional de educação integral, num país que já teve Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Mais Educação, experiências em todos os cantos do Brasil,
mas com a descontinuidade foi preciso reconstruir, e dá muito trabalho, vocês sabem, reconstruir é mais difícil do que destruir. Foi preciso reconstruir uma série de atos normativos para sustentar a priorização da jornada completa, do tempo integral, orientado na concepção de educação integral, não só dentro do Ministério da Educação, como também em todo o governo federal. O tempo integral é uma das estratégias prioritárias para a educação básica no PPA 2024-2027 do governo federal, ou seja, saiu do MEC, é uma prioridade do governo federal. E para isso, além do recurso financeiro, estabelecemos 6 eixos de assistência técnica a todos os entes subnacionais, secretarias municipais, estaduais e distrital. Diferente do Mais Educação, e a gente tem muito orgulho de estar aqui, depois de Jaqueline Moll, depois de tantos que nos antecederam aqui, deixaram um legado não só em Brasília, não só no MEC, um legado aí, nos territórios, no Brasil inteiro. E, mas diferente do Mais Educação, o Escola em Tempo Integral, ele tem uma relação federativa, União, Estados e Municípios. É uma relação entre entes. Nós temos, sim, no desenho do programa, algumas ações estabelecidas com as comunidades escolares, mas o desenho é mais federativo do que união direto com as comunidades escolares. E esses eixos de assistência técnica, eles endereçam o enfrentamento dos principais desafios que a educação integral, em tempo integral, nos apresentam. A distribuição das matrículas na rede de ensino, para quem chega e como chega, a formação de profissionais da educação, o fomento a projetos e arranjos inovadores como esse, certamente aqui do polo que estamos, e estrutura e infraestrutura escolar, intersetorialidade e avaliação e monitoramento. Então, aqui um arranjo de ações e assistência técnica às secretarias de educação e com um compromisso das secretarias de educação de elaborarem suas próprias políticas de educação integral em tempo integral. Então, uma das condicionalidades do programa é a matrícula precisa alcançar as comunidades mais vulneráveis numa perspectiva socioeconômica, e o ente subnacional tem o compromisso de debater e de elaborar a sua política local, no caso do município, ou regional, estadual, no caso do estado, considerando participação dos profissionais da educação, das comunidades escolares e dos conselhos de educação. Aqui um breve cronograma desse período que, desde a sanção do Programa Escola em Tempo Integral por meio de lei, a gente vive fases de manifestação das secretarias de educação em relação ao próprio programa, então adesão, pactuação, participação numa redistribuição de matrículas. Já iniciamos a transferência da primeira parcela, então quem pactuou recebe uma primeira parcela para organizar a sua rede para o atendimento em matrículas de tempo integral. Lembrando que o programa Escola em Tempo Integral é um programa de fomento. A manutenção da matrícula é feita pelo Fundeb, e esse ano o Ministério da Educação anunciou uma conquista histórica em termos de financiamento da educação pública e que muito diz respeito ao tempo integral, que é a revisão para cima, o aumento do fator de ponderação das matrículas de tempo integral. Então, chega o fomento, que é um estímulo, e a matrícula de tempo integral é revisionada do ponto de vista financeiro com um fator de ponderação maior do que o que era antes. A gente tem hoje a matrícula de creche, então, com o novo fator de ponderação 1,5, no ensino pré-escola e ensino fundamental,
1.4 e ensino médio 1.4 também. Então, isso é um anúncio do Ministério de que ano após ano a gente vai precisar revisar esse fator de ponderação para que o fomento chegue e melhore, mas que o Fundeb mantenha essa matrícula com mais condições para as redes de ensino. E o que aconteceu nesse período? Nós tivemos mais de 1 milhão de matrículas, foram 1.548.000 matrículas pactuadas no programa Escola em Tempo Integral, com a previsão de mais de 4 bilhões de recursos em 23 e 24. A gente já empenhou e executou 800 milhões de reais nesse período. Estamos agora aguardando um recurso de 1,2 bi, que é para pagar as redes que pactuaram e que têm maior valor de pactuação. Mas, e eu sei que eu falei já aproximadamente 15 minutos, então eu vou agora modular minha fala para trazer aqui elementos para o nosso diálogo, né? Porque fiz essa apresentação institucional muito breve do programa, mas o programa, quando foi desenhado, e ele vem sendo desenhado e debatido, tivemos 5 seminários regionais pelo Brasil, na região Nordeste estivemos em Recife, no estado de Pernambuco, mas a gente correu o Brasil ouvindo secretarias, comunidades escolares, conselhos de escola, universidades, pesquisadoras e pesquisadores, e todos nós sabemos, não basta ter mais tempo na escola. Educação integral não é sinônimo de mais tempo. Mais tempo é uma estratégia da educação integral. Mais tempo porque pesquisas mostram que o tempo ele pode ser um grande aliado para a qualidade da educação e que ele também pode ser um aliado para a equidade, para alcançar ou para equiparar aqueles que estão para trás, aqueles que não têm as mesmas condições. Então, o tempo como uma estratégia, uma das muitas estratégias de uma concepção de educação integral. É o tempo, mas a gente não pode perder de vista quais são os saberes, quais são os espaços dentro e fora das escolas, que materiais são esses de uma educação integral, quais são as relações e quem são os sujeitos. A gente sabe que a educação integral nos convoca a olhar para além do cognitivo, reconhecendo pessoas como seres inteiros, com o físico, com o emocional, com o social, com o cultural, com o político, com o técnico, e também com o cognitivo, e que além dessa dimensão humana multidimensional, temos essas outras dimensões. Então há uma complexidade quando se amplia o tempo e não se tem uma orientação de educação integral associada. E eu não vou passar por aqui, porque senão não vai dar tempo de falar o que eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu reiniciar o meu tempo aqui para esse bloco final, mas numa outra oportunidade a gente pode conversar. Eu queria trazer um aspecto aqui da nossa conversa, que é o tempo. O tempo. Mas se a gente fosse ter aqui um tempo maior, cronológico, nós falaríamos um pouco sobre desenvolvimento, e aí eu traria aqui um pouco de Portinari para pensar. E é muito importante, né, dizer que quando a gente pensa em desenvolvimento, numa concepção de educação integral, nós estamos falando de sujeitos ativos, de bebês, crianças, adolescentes, que são participantes disso tudo. Senão a gente acha que educação integral é só um monte de atividade diferente. Não é. É uma mudança de relação dentro das escolas, entre escolas e secretarias. Aliás, eu poderia dizer que a educação integral convoca a gente a viver algo diferente, da gente conviver de maneira diferente, da gente ser no mundo pessoas inteiras. E a educação integral nos convoca também a não só refletir sobre o que é desenvolvimento, mas para que
nos educamos? Qual é o sentido de frequentar uma escola? Precisa ter sentido. Se não tiver sentido, mais tempo na escola vai ter menos sentido ainda. Então, buscar sentido e significado nas comunidades escolares para a permanência na escola é fundamental. Por isso que a concepção de educação integral nos convoca a romper a fragmentação dos conhecimentos, a distância entre práticas sociais, práticas do cotidiano com o mundo do conhecimento. As coisas precisam ser integradas. Eu preciso estudar, aprender a escrever para quê? Para me comunicar, para usufruir da leitura, para ler um poema para o meu amigo. Então tem que ter sentido. E a Escola de Educação Integral, em Tempo Integral, convoca múltiplos sentidos. E os desafios são gigantes. A gente viveu um período de pandemia, mas antes da pandemia já vivíamos uma pobreza multidimensional. Uma pobreza não só de financeira, de acesso aos direitos, como também em termos de aprendizagem e aprendizados dentro da escola. Porque essa colônia que nos deixou uma ideia de escola de 4 horas é a percepção que muitos têm que as pessoas vão para a escola só para ler e escrever. Aliás, se fosse realmente para ler e para escrever, a gente estaria aqui lendo, os estudantes estariam saindo da escola lendo, declamando, entendendo que leem. Mas a gente tem um enorme desafio de dar um avanço na qualidade e, mais uma vez, de sentido social para o que se aprende, se ensina e para a participação das pessoas na escola. E quando a gente vai olhar como é a escola, olha o desafio que a gente ainda tem no Brasil, de ter e aqui é uma charge, né, uma charge do Francesco Tonucci, do Frato, que convoca a gente a pensar qual é essa inteireza que bebês, crianças, adolescentes demonstram quando estão na escola e que visão é essa que nós adultos temos de escola. Às vezes uma visão empobrecida desse cotidiano escolar. E a educação integral nos convoca a olhar, a escutar, dialogar, a ter a participação ativa dos estudantes e dos profissionais da educação, que não tem riqueza na educação integral que não seja a riqueza das próprias pessoas, dos próprios sujeitos. E, portanto, a gente está falando de uma educação integral, em tempo integral, de vida, de experiência. Mas eu quero chegar aqui para encerrar a minha fala, que agora completou 20 minutos, que é o enfrentamento do tempo. Porque a educação integral, ela pode acontecer em 4 horas, mas há um grande desafio de dar conta desse desenvolvimento integral, de formação para a cidadania, de diálogo com o mundo do trabalho. Não falo nem preparação para o trabalho no ensino médio, claro, isso é interessante, uma educação técnico-profissional associada, mas do diálogo com o mundo do trabalho. E como é o tempo? E eu quero, então, trazer várias representações do tempo aqui para a gente pensar no lugar do tempo na educação integral. Se a gente olhar para os povos tradicionais no Brasil, e eu trago aqui um exemplo do povo Meinaco, que é um povo que vive no Alto Xingu, dentro do Parque Indígena Xingu, no Mato Grosso, a representação do tempo ela é circular e ela é cíclica, ela tem a ver com as estações do ano, ela tem a ver com o plantar, com o colher, com esperar a chuva, com esperar o ritmo biológico natural. E aí, quando a gente está na educação integral, muitas vezes a gente está com um tempo que não é nada natural, ele não é nada harmônico com aquela comunidade, com aquelas famílias, ou com o tempo, por exemplo, de se alimentar. Quem aqui nunca viveu a experiência de ter bebês? Eu fui professora de criança muito
pequeno, em São Paulo, bebês tomando sopa como janta às 2 horas da tarde para acomodar o tempo da cozinha. Ué, mas não é o tempo da cozinha que precisa favorecer a experiência da criança? A educação integral nos convoca a ter esse olhar que os nossos povos tradicionais trazem como cosmovisão, que é uma visão mais harmônica, mais coerente com os ritmos e com os processos das pessoas e dos territórios. Mas não só isso. Se a gente olhar para a mitologia grega, nós, sociedade ocidental, nos construímos em cima de mitos sobre o tempo que devora. Esse tempo aqui, ó, que está passando aqui, falta só 7 minutos para eu ter falado meia hora com vocês, por incrível que pareça. E esse tempo que devora, esse tempo cronos, esse tempo que é o tempo do relógio. Agora, esse tempo, a mitologia grega, ela trouxe também uma ideia de tempo que é o tempo da experiência, esse tempo do kairos, esse tempo que olha para a balança, que brinca com a balança, que, aliás, tem um penacho de cabelo que brinca com toda essa balança que kairos segura. Então, vejam, a gente lida na educação integral, em tempo integral, com essa tensão, a tensão do tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo que a família precisa para poder pegar o filho na escola no final do dia, ou para deixar o filho no início da manhã, ou os horários de professores. A gente não vai conseguir se afastar de Cronos, mas a gente precisa, na educação integral, trazer o tempo da experiência. E o tempo da experiência, o tempo da dimensão emocional, ele não é apenas o do relógio, ele extrapola o relógio. Às vezes, para uma criança aprender determinadas habilidades, competências, ou mesmo conteúdos, há que se ter um tempo muito mais kairos do que o cronos. Então, a educação integral nos convoca a reolhar para o tempo, não só a medida de 7 horas mais que está lá estabelecida na lei. E a arte contemporânea também problematizou o tempo. Salvador Dalí derreteu o relógio, derreteu. E ele derreteu e ele deu um nome para esse quadro de 1931 como a persistência da memória. Então, a gente derrete o tempo, mas o que fica nessa experiência de tempo? A educação integral, a gente falou agora um pouquinho sobre isso, precisa atravessar, precisa tocar, precisa ficar na memória, precisa ser capaz de produzir sentido e boas memórias para as crianças, para os adultos. E eu adoro a arte contemporânea, porque a arte contemporânea, né, a gente foi dos povos tradicionais para a mitologia, a arte moderna, agora a arte contemporânea ela reinventa, ela subverte. E aí o Guto Lacaz, que é um artista contemporâneo, traz o relógio para perder a hora. Então, como é que esse tempo a mais na escola, ele é organizado, sim, porque a gente precisa ter uma organização de entrada, de saída, de alimentação, de jornada docente, mas como é que a gente perde a hora e traz mais experiências para as nossas experiências escolares? E eu não poderia deixar de terminar de falar do tempo, e aqui são provocações para o diálogo, sem trazer o Ziraldo e o Menino Maluquinho, um dos meus livros preferidos, que é, quem lembra, né? Imagina uma obra de 43 anos de idade. O Menino Maluquinho era aquele menino que o ponteirinho dele, das horas, era um ponteirão. Então, como fazer dessa escola de 7 horas, de tempo integral, uma escola que de fato represente uma experiência de tempo, de sentido, de memórias importantes e de
promoção desse desenvolvimento integral e dos direitos de aprendizagem dos estudantes. Então, eu encerro agora nesses 3 minutinhos finais para acabar a minha meia hora, com essa fala tão importante do La Roça, que ele não está falando da educação integral, em tempo integral, mas eu trago aqui para nos apoiar, que o grande desafio de ter mais tempo nas escolas é desse tempo representar experiências que possam ser significativas, que possam trazer memórias e aprendizagens essenciais para os estudantes, portanto, isso precisa atravessar as pessoas. Isso precisa preencher as pessoas. Tá aí, depois vocês podem ficar com esse material, né? Por isso a educação integral não pode ser entendida como um penduricalho, uma grade cheia de atividades, uma atrás da outra. Não é isso, né? Não é mais do mesmo, não é um monte de coisa, é uma eleição daquilo que pode mobilizar as experiências das pessoas inteiras que somos. E, para dar continuidade a essa conversa, porque eu sei que vocês vão ter encontros aqui regulares, a Portaria 2036, que foi publicada agora recentemente, traz elementos em termos de diretrizes para apoiar essa superação de uma ideia de tempo, o tempo da manhã e o tempo da tarde, as atividades da manhã e as atividades da tarde, o turno e o contraturno, ou seja, como é que a gente vai superando essas lógicas que fazem do tempo na escola um tempo sem sentido, sem experiências promotoras de desenvolvimento integral e direitos de aprendizagens. Então, eu encerro aqui essa minha fala inicial, ansiosa para o diálogo com todas e todos vocês. Obrigada, gente. E eu sei que foi rápido, mas era para trazer imagens porque, desculpa, viu, Geovari e Maria, assim, falando com professoras e professores, educadoras e educadores como eu não estou aqui para ensinar missa vigário nenhum, estou aqui para a gente dividir, compartilhar e pensar juntas e juntos. Então, por isso que eu quis trazer a arte, né? Eu quis trazer a poesia, quis trazer também um pouco da academia na voz do La Roça e da institucionalidade, mas porque nem sempre é pela cognição que a gente pega, né? Às vezes é pela emoção, é pelos sentidos, e né? Se é educação integral, a gente tem que ser integral aqui também na hora de dialogar, né? Por isso, só justificando por que eu quis trazer dessa maneira para vocês. Obrigada. Obrigado, Raquel. Passaríamos horas e horas te ouvindo, tá certo? E a gente diz assim que algumas pessoas têm a voz mansa e uma voz boa de se ouvir. A sua é muito gostosa. A gente passaria horas ouvindo você, né? Mas o tempo, como você diz, né? Ele principalmente o tempo cronos é algo que a gente precisa dar conta, felizmente ou infelizmente, né? E aí, seja nas 7 horas, seja em 30 minutos, ou seja em 4 horas. E aí eu penso que você faz jus à perspectiva de educação integral na sua apresentação, né? Desde do trecho do poema declamado, as imagens aí poéticas e estética que nos apresenta, né? Para pensar o nosso tema de hoje, né? Pensar do ponto de vista de conceitos e de concepções, né? De saber que discutir a educação integral é discutir a educação em tempo integral e perceber que a educação integral, esse movimento que a gente faz de ampliação da jornada escolar, para a gente tentar abarcar outros aspectos da nossa formação, artístico, cultural, afetivo, ético, estético, político também, né? E muitos outros que a gente tem. Eu acho que a sua apresentação, ela não só discute isso do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, quando você traz esses aspectos aí que vêm sendo costurado, alinhavado na sua apresentação. Então, é isso. Antes de
passar para as perguntas, eu tenho um comunicado, dizer que nós criamos um grupo para que a gente possa interagir melhor nos próximos dias, né? O curso vai até a próxima semana. Um grupo do WhatsApp, peço que Daiane compartilhe aí novamente, a gente já compartilhou, para que vocês possam entrar nesse espaço. Claro, nós vamos ter mais informações. Ao final do nosso encontro, nós vamos passar nossa lista de frequência, inclusive nessa lista de frequência, para a gente conhecer um pouco melhor, tá certo? E aí, a gente tem eu leio alguns comentários de algumas pessoas e algumas perguntas que surgirem. Em seguida, a gente abre para as perguntas. A gente tem Carlos José, que é um caicoense aí em outras terras seridoense atuando, e vai fazer uma pergunta. Deise, ela lembra que o modelo, principalmente pensado aí pelo MEC, ajuda bastante os municípios nesse pontapé inicial, e principalmente o cuidado dos recursos chegando antecipado, né? A gente não se faz, aí eu faço um adendo aí à fala de abertura, à fala de inauguração de Anísio Teixeira, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que no discurso lá dele ele diz que tudo foi construído com prata da casa. O que é que ele está querendo dizer? Que para fazer a educação integral a gente precisa de ter investimento, e a gente vai buscar mais milhões, viu? Depois, Raquel, não se faz educação integral da forma que a gente deseja, sem investimento, tá certo? E aí, Daiane, ela diz assim, professora Raquel, a senhora poderia falar um pouco sobre o que significa pensar a educação integral no Seridó para a senhora, né? A senhora aí de Brasília, como é que a senhora pensa aí? Como é que a gente pode, ou o que caldo é esse que a gente está construindo, né? Vou continuar aqui com os comentários, tá certo? Joana, sobre a fala da senhora, ela diz que a questão do tempo na escola é muito importante, né? E deve ser pensado com intencionalidade. E aí, essa intencionalidade, Joana, precisa ser pensado de forma qualificada, né? Não é passar três horas na escola, né? Ou mais tempo na escola fazendo o que a gente às vezes diz aqui, mais do mesmo. É pensar em atividades significativas. E aí, dando um spoiler para a Daiane, né? Pensar aqui no Seridó sobre um aspecto que é muito caro para a gente, que é o convívio com o semiárido, que é um aspecto aqui do sertão seridoense. A gente precisa pensar sobre isso, né? Daiane coloca também que a reflexão sobre o relógio derretido vem muitas reflexões na mente, né? E o tempo se esvairando e outras aí, certo? E Deise continua dizendo que algumas vezes a escola é pensada muito mais para o tempo e a necessidade da equipe do que mesmo para o interesse e necessidade do estudante. E aí não tem como pensar, né, educação integral sem pensar nesse interesse e necessidade dos estudantes. O Clebson fala que um agravante dentro das escolas é quando professores e funcionários priorizam o seu tempo, né? Isso vai na linha do que Deise disse, secundariza o tempo do aluno. E é um tempo que eu acho que é pensar um tempo nosso, né? Não é o nosso tempo também com o aluno. Esses dias a gente estava discutindo, inclusive já está aqui com um grupo de estudo que pensa a educação básica, sobre o conceito de escola. A escola surge como uma ideia de tempo livre, né? Tempo livre para fazer o quê? Eu coloco aí. Joana continua dizendo que usar esse tempo de forma que atender às necessidades dos estudantes, mantendo esse sujeito motivado por experiência significativa, é um desafio. Continua parabenizando. E aí eu volto aí para a pergunta da Dai, tá certo? Que aí a Raquel comenta um pouco e depois a gente abre. Temos duas pessoas que se inscreveram, Carlos José e outra pessoa. Então, Dai, ela pensa, né? Ela pergunta, né? Como a senhora poderia falar sobre o que significa pensar a educação integral no Seridó? Enquanto a senhora falando aí, eu vou vendo aqui os inscritos, tá certo? Perfeito. Bom, Daiane, primeiro, obrigada pela sua pergunta. E como professor, eu preciso te responder que eu não sei, mas eu quero aprender com vocês. Trazendo aqui Paulo Freire. Por que eu não sei? Porque eu não conheço esse território. Me convidem, eu vou para aí em breve conhecer. Porque a gente, né, como é que a gente pensa? Então, não é nem um pouco desrespeitosa a minha resposta, não, mas como é que a gente pensa o plano
né, de educação integral do Seridó sem conhecê-lo, sem reconhecer as suas identidades pulsantes. É isso que eu posso dizer para vocês, que vocês, melhor do que ninguém, conhecem, ou podem conhecer mais, ou podem tornar visível mais ainda as múltiplas identidades desse território e revelá-las no plano. O Jeová, creio que trouxe uma resposta que é muito importante. O enorme diálogo, vínculo com a questão do semiárido. Como isso impregna o currículo, como isso dá sentido para o currículo. Olha que fala linda da Deise no chat, como isso traz cheiro, sabor, cor, energia, gente, rostos, pessoas. É isso que precisa estar no currículo de educação integral em tempo integral do Seridó, do plano seriodense, desse conjunto de municípios e agentes aqui. É isso, essa vivacidade. Por quê? Porque o que a gente tem que... talvez um dos desafios, me parece, é que a gente consiga traduzir lá nas escolas, em termos curriculares, que experiências são essas? Porque todos precisamos ler e escrever, todos precisamos aprender a pensar de maneira racional, lógica, resolver problemas, pensar o mundo, usar tecnologias de informação, mas isso atravessado pelos cheiros, sabores, cores, rostos do Seridó. Então, como a gente vai conseguir fazer isso é um exercício coletivo, e aí eu quero valorizar o fato de vocês estarem fazendo isso coletivamente, disso ser um comitê territorial, porque não vai ser simples, e não vai ser imediato, porque como vocês, estou falando a gente porque, né, me envolvo já me engajando, como isso é um processo de construção, essas transformações não vão ser imediatas no currículo, nas escolas, vamos ter tensões, vamos ter resistências, e algumas vão ser bem-vindas. Então, eu adoro trazer aqui uma fala de uma professora. Uma vez eu tive uma oportunidade de acompanhar uma professora que já estava bem no final de carreira e já muito idosa, e ela gostava muito de trabalhar na escola, mesmo já sendo aposentada, e ela praticamente foi obrigada, com uma aposentadoria compulsória, com 75 anos, a parar de colaborar com a escola, e ela era uma memória daquele território. E ela falava: Raquel, não é tudo que a gente tem que transformar, tem algumas coisas que a gente precisa conservar. Não foi isso que a gente viveu nesses últimos anos, né? Em meio a tantos desmontes e desconstruções, não é preciso conservar? Então, o que é necessário conservar das experiências do trabalho do território do Seridó? E o que é necessário transformar? Fazer diferente, fazer com mais sentido. E sim, terminei minha resposta aqui para Daiane e Luzane, assim a gente já manda aqui no WhatsApp do Jeová a minha apresentação para vocês, tá bom? Perfeito. E é um desafio, né? Como você diz, né? Não temos respostas prontas. E aí eu estava notando, né? O movimento de construção do plano, ele não tinha prontos, que a gente abriu um doc do Drive, e aí fomos escrevendo e estamos aí construindo, né? Não temos resposta, não tem receita de bolo, mas é isso. Eu acho que, inclusive, Deise, essa frase, sentir cheiros, sabores, cores, energias, precisa estar no nosso plano, viu? E como você, como uma das coordenadoras aí do plano, né, precisa colocar isso lá, né? E esse cheiro, sabores, cores e energia é do Seridó, não é qualquer cheiro, não é qualquer sabor, não é qualquer cor e não é qualquer energia.
É sobre a gente, com a gente, pela gente, né? Tudo junto. E aí, o Carlos, ele coloca pergunta, mas Carlos, pode ficar à vontade, tá certo? Peço só que seja breve, a gente tem algumas perguntas e vamos liberar a Raquel, que eu acredito que ela está muito cansada. Tem algumas perguntas no chat e Carlos, peço a brevidade, tá certo? Mas fique aí à vontade. Pode ligar o microfone, fazer sua pergunta, querido. Boa noite, Raquel, Jeová e todos os demais aí da Educação Integral. Então, a gente já agradece de antemão a Raquel pela brilhante explanação, né? Tem sido bastante enfática assim, para o nosso comitê, né? Sua explanação. A gente que é seridoense, da gema, como a gente costuma dizer, né? E somos acalorados pelo calorzão que faz aqui na região do Seridó. Então, a gente estava bastante vibrante aí com sua apresentação. E aí eu gostaria de saber, de ter mais uma ênfase, porque, assim, eu sou aqui de Caicó, mas eu trabalho na cidade vizinha, e que, até então, infelizmente, o município ainda não aderiu a essa educação integral, né? E vale ressaltar que a cidade de São José de Seridó é uma cidade pequena, né? Mas que lá, Jeová já conhece, que tem ido lá, o têxtil é a marca da cidade de São José de Seridó. É aquela cidade pequena que você não vê ninguém na rua porque todo mundo trabalha. Só não trabalha quem não quer, né? E aí tem a preocupação dos pais de que os alunos estejam na escola e essa educação integral seria uma via, né, para possibilitar ainda mais aos pais, né, que assegurar seus filhos, né? Apesar do município ter outros projetos sociais, mas a gente sabe que a escola de tempo integral, né, possibilitaria aprendizagens mais sólidas, né? E eu gostaria de saber de que forma os entes federados estão se comunicando para enfatizar mais aos municípios, para que eles aderam a esse programa, e se tem um prazo assim para que os municípios pelo menos iniciem de forma de que pelo menos algumas escolas já possam adentrar no programa. Muito boa a sua pergunta, Carlos. Esse programa é um programa de livre adesão. O que não é de livre adesão é a meta 6 do Plano Nacional de Educação, né? Então, as secretarias, elas poderiam aderir ao programa para contar com o apoio da União, do governo federal, na ampliação do tempo. Quem não aderiu vai ter que ampliar o tempo por conta própria, porque, afinal de contas, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece a meta para todo mundo. E eu não conheço o caso do município que você falou, mas os planos estaduais também trouxeram a meta 6, os planos municipais, geralmente, isso, Jeová, também trazem a meta 6. Então, é triste falar isso, né? Mas também o leite não está totalmente derramado. Quem não aderiu agora, e o prazo de pactuação foi inicialmente até, já até esqueci, olha que doideira, essa hora da noite, aqui, até 30, a gente teve de 1º de agosto, até 31 de agosto a adesão, de 1º de setembro até 15 de outubro a pactuação das matrículas, e de 15 de outubro até 31 de outubro a redistribuição. Ou seja, até 15 de outubro, as redes de todo o Brasil poderiam pactuar o programa, e nós tivemos 84,3%, um número muito alto. Todos os estados e o Distrito Federal pactuaram, e mais de 83% dos municípios. Nós fizemos uma busca ativa, e a gente escutou, não é o caso desse município, senão eu lembraria,
A gente escutou de alguns municípios que eles preferiam não aderir agora, porque não tinham condições. A gente até tentou dizer, não, mas adere justamente para você poder ter recursos financeiros, melhorar as tuas condições. E ninguém no programa Escola em Tempo Integral precisava aderir totalmente. Você poderia aderir com um percentual de matrículas pequeno. Então, veja, é um programa que é bem flexível, mas a gente não pode obrigar ninguém. O que eu recomendo no caso desses municípios? Eu acho que esse grande movimento que já está acontecendo no Brasil, com o programa e com os territórios mobilizados, como é o caso aqui do comitê, isso vai criar ondas de contaminação com quem não aderiu até o momento. E aí, no próximo ano, em 2024, aqueles que não aderiram vão poder aderir. Acho que essa é a resposta que eu teria para dizer. Aí tem aqui umas outras perguntas também, né? É um exemplo prático, por exemplo, um exemplo prático de educação integral. Eu vivenciei muitas experiências de educação integral e depois eu tive a oportunidade de documentar. E eu quero fazer uma propaganda aqui, mas é porque essa sou eu fiz isso também, né? Enquanto eu trabalhei na sociedade civil, eu fiz o argumento, que é o roteiro, na verdade, de uma série documental, uma série audiovisual chamada Corações e Mentes, Escolas que Transformam. Nessa série, eu visitei mais de 130 escolas, mas só na série entraram 8 escolas em todas as regiões do país, com experiências de educação integral muito transformadoras. Algumas tinham o tempo integral, outras eram apenas educação integral no tempo regular. E eu quero destacar aqui uma dessas experiências, né? Porque são muitas. Eu quero, por exemplo, contar da Escola Municipal Valdir Garcia, que é uma escola em Manaus, uma escola urbana, mas uma escola que fica na beira de um igarapé, e era uma escola municipal, convencional, como qualquer outra. O grupo de professoras e educadores se reuniram, perdiam crianças para o farol, para o semáforo da cidade, para vender bala, porque a escola não era interessante. E mais do que isso, a escola recebia crianças com uma vulnerabilidade muito grande e migrantes. Não sei se vocês lembram aquela época que o Brasil começou a receber muitos migrantes, especialmente na região norte, haitiano, venezuelano, países com crises humanitárias. Essas pessoas começaram a chegar na região norte, principalmente em Manaus. E essa escola, com a participação dessa comunidade, transformou seu currículo. E em tempo integral, um currículo reconhecendo as experiências dessas comunidades. Então, a mãe haitiana, porque os haitianos falam francês, imagina, esses meninos chegaram falando francês numa escola onde todo mundo fala português, e essa cultura haitiana começou a impregnar a escola, começou a ter... Eles trouxeram as famílias para participar, faziam pratos típicos, contavam como no Haiti, por que eles saíram do Haiti, onde fica o Haiti, minha gente? Fica lá na América Central, é um país, uma ilha pequenininha, que foi devastada por várias guerras e terremotos. Olha aí a história, olha aí a geografia, olha aí a transformação de uma escola com as pessoas. E a gente documentou isso, então isso virou uma série audiovisual, vocês conseguem assistir no YouTube, Corações e Mentes, Escolas que Transformam, ou está passando agora na TV Cultura de São Paulo. Então, acredito que agora vá também para as outras TVs educativas do Brasil inteiro, TVs públicas, para assistir na TV aberta o documentário. Já ficou também
no Globoplay, naquela plataforma de streaming do Globoplay. Ou seja, eu estou trazendo aqui um exemplo, mas eu também já vi escolas e participei como professora, né? Aí, isso, boa, Geovara, olha aí, a série. Se vocês não encontrarem o conteúdo completo, porque cada episódio tinha de 20 a 30 minutos, depois, Geovara, você me avisa que eu peço para o pessoal lá da Maria Farinha Filmes tentar disponibilizar o conteúdo para vocês assistirem o episódio completo. Que aí no episódio completo dá para ver. Mas olha, tem o Corações e Mentes Escolas que Transformam, tem o Sementes da Educação, é uma outra série audiovisual que tem muitas experiências de educação integral. Ela eu tenho certeza que está disponível no YouTube. Enfim, e eu acho que nada melhor do que um comitê para vocês visitarem experiências de educação integral no próprio território do Seridó. E isso é um ponto que eu queria falar também. O que Manaus fez? Manaus, quando começou a viver essa transformação, eles vieram visitar escolas de São Paulo, foram visitar escola em Recife, foram visitar escola na Bahia, foram visitar a escola em Minas Gerais. Gente, a gente não ensina aquilo que a gente não tem. Então, se falta essa dimensão da experiência, é importante visitar quem faz. Quais são as escolas no Seridó hoje que poderiam ajudar as outras escolas do Seridó a ter experiências de educação integral? Ninguém melhor que o próprio Seridó para dar essas respostas, eu diria isso, sabe? Mas, enfim, aqui falando um pouco da minha experiência. Aí aqui tem outras perguntas, deixa eu ver. Como vai acontecer tecnicamente a educação integral? O professor fica meio experiente, troca com outro profissional e o aluno fica o dia todo na escola? Olha, Rosana, educação integral é trocar o pneu com o carro andando. A gente não vai poder parar todas as escolas, fazer uma formação para depois atender o aluno, atender o estudante. A gente vai precisar fazer isso juntos. Por isso que é tão potente um arranjo de colaboração como o território do Seridó, porque enquanto alguns da escola estão ali fazendo isso acontecer, e vai precisar estudar, vai precisar ler, vai precisar ver, vai precisar visitar e vai precisar pedir ajuda. E mais, eu gostaria de dizer, vai precisar ter tranquilidade de não saber tudo. Educação integral não é vestibular. Se você errar, não, está eliminado. Não, é incremental. É processual. Hoje você vai fazer de um jeito e no ano seguinte ou no mês seguinte você vai melhorar a partir dessas experiências de troca, de formação, de colaboração como do comitê. Uma outra pergunta que tem aqui, vamos ver, baixando mais um pouquinho aqui, Jucurutu já recebeu a primeira parcela e vamos priorizar no que gastamos nesse momento. A gente vai abrir uma pró-infância com 90 matrículas de tempo integral. Olha que super bacana. Então, veja, Rosana, que tal ir lá visitar, né, em Jucurutu, ou conversar com a Deise, de como é que eles organizam os professores, os estudantes, o currículo. E Deise, eu não sei se você ficou sabendo, mas eu vou mandar aqui no WhatsApp para o Jeová disparar para vocês. A gente ontem lançou um manual de execução de recursos do programa Escola em Tempo Integral. Fizemos um webinário e lançamos um manual que ajuda a usar o recurso de uma maneira mais promotora da educação integral. Isso é um ponto importante. A educação integral precisa de recurso financeiro, precisa de recurso humano, precisa de apoio intersetorial, precisa de formação e precisa do dinheiro também. Mas a depender de como a gente usa o recurso, a gente pode estar usando o recurso totalmente sem
melhorar a experiência de educação integral. Então, o manual ajuda isso, eu vou passar ele aqui para o Jeová disparar para vocês, mas ele está lá na página do MEC, no portal do MEC, na página Escolhe em Tempo Integral, no campo Documentos. Mas que bom que o Jucurutu já recebeu. E que mais? Temos aqui a Maria falando de parelhas e currais novos. O Jeová já foi compartilhando aqui os links, que bom, né? E a Maria falando de vocês construírem uma sala para colocar esses documentos. Eu acho que é isso. Tem a cartilha, nota técnica, o manual logo embaixo. Isso, pode clicar aí. Olha aí que bonitinho. Ele vai trazer exemplos práticos de uso do recurso na promoção da educação integral. Gente, educação integral é mais cultura, é mais esporte, é mais meio ambiente, é mais ciência e tecnologia. Aí tem os exemplos do uso desse recurso. É mais infraestrutura escolar, é melhorar a infraestrutura para acomodar as crianças e os estudantes no tempo integral. Então, enfim, é um objeto de estudo. E, se vocês forem estudar no comitê, como comitê, eu peço, por favor, para depois dar feedback, para no ano que vem a gente melhorar esse manual. Esse manual, ele, né, ninguém aqui é dono da verdade, sabe de tudo. Nesse diálogo com as redes que a gente pode ir incrementando. E vejam aí, a gente colocou tabelas com exemplos, transporte escolar pode ser usado para levar os estudantes para tais locais. Então, vejam, tem muitas possibilidades, né? Raquel, acredito que a gente deu conta aí das perguntas, né? Dizer que a gente está aqui encantado, viu? E quão potente esse encontro, e que a gente começa, assim, muito feliz com a sua presença. Acho que não tinha nome melhor para a gente iniciar esse momento, é um nome contemporâneo para discutir educação integral. E aí, Carlos José levantou a mão, e depois de Carlos José, a gente pede, se for alguma pergunta, né? A gente pede que você responda. Não, é que ele não baixou, Jeová. Tá certo, tá ok, obrigado. Ótimo, então. Então, Raquel, a gente continua por aqui e agradece imensamente a sua disponibilidade e presença aqui. E aí, fique à vontade para a gente conversar em outros momentos, também para fazer a sua palavra, dizer que a gente quer outros momentos, tá certo? Que esse seja o primeiro de muitos enquanto comitê aí, e que nós fazemos aqui o Seminário Seridóense de Educação Integral, em 2024 será o nosso terceiro seminário, e a gente já convida você para se fazer presente nesse encontro, tá certo? Presencial aqui em Caicó. Certo? Olha, em nome do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Básica, da Diretoria de Políticas e Diretrizes de Educação Integral Básica e da coordenação a qual hoje eu represento, que é a Coordenação Geral de Educação Integral, eu agradeço em nome da Maria Melo e do Jeová Santos, mas a todas e todos que estiveram aqui, me coloco realmente à disposição, de maneira virtual e de maneira presencial, sempre que for possível. O Brasil é grande, imagina, eu às vezes falo, nossa, imagina se eu for para todos os lugares, né? Mas assim, como o Jeová já me convidou várias vezes, agora eu não posso mais negar ir para o território do Seridó, e agora eu conheço vocês, a gente fica vinculado, né? Eu queria muito, assim, que vocês me convidassem para voltar mesmo, para eu poder escutar mais vocês também. Que numa próxima a gente possa inverter essa lógica e eu escutar as experiências de educação integral e tempo integral. Porque isso é importante para o Ministério, né? O Ministério é um órgão de Estado, eu estou aqui, mas
depois eu não vou estar, eu sou professora como vocês, eu vou voltar para o meu local de origem, e como órgão de Estado, o papel do governo federal é suplementar, ele é complementar. Então, isso exige escuta, complementar o que vocês fazem. E para isso a gente precisa saber o que vocês fazem, saber conhecer. Então, realmente fico muito à disposição desse grupo. Desejo uma excelente noite de terça-feira a vocês e muito entusiasmo e coragem da não desistência, como diz Jarid Arraes, para esse processo de do plano seriodense de educação integral, que eu vou ter muito orgulho de ver isso nascer, já nasceu, né? Eu vou ter muito orgulho de ver isso ser institucionalizado. Estou até emocionada aqui de ver isso acontecer, gente. Super obrigada, tá? Um beijo, um cheiro, um abraço para vocês nessa noite, tá bom? Raquel, gratidão, gratidão e gratidão. A minha professora e chefe, ela disse gratidão 3 vezes e eu acho que é nesse sentido. Receba essa gratidão de todo o povo nordestino, potiguar e seridoense, tá certo? 3 vezes, porque são 3 referências que nos coloca aí com cheiros, cores, sabores e energias, como Deise bem diz, tá certo? Então, marcado. Gratidão. A gente vai continuar aqui com as nossas atividades, porque nosso encontro ainda não termina. Vamos até, inclusive, hoje estender um pouco esse tempo, porque a gente precisa, às vezes, alargar o tempo, né, para dar conta de algumas coisas. E esse momento agora é um momento para a gente discutir um pouco mais sobre esse plano, tá certo? Então, Raquel, fique à vontade, tá certo aí. Muitíssimo obrigado. Sinta todo o nosso abraço aí. E em 2024 a gente aguarda você para conhecer as experiências de Parelhas, de Currais, de São Francisco e muitas outras que vão brotar do solo seridoense com estímulo da política das escolas de tempo integral e com essa força desse trabalho que você vem fazendo aí no MEC, junto com a equipe e com o nosso presidente. E a gente tem a força aí da nossa governadora, que é uma governadora que tem trabalhado, né? E com o apoio desses nossos prefeitos e dos novos vereadores aí, a gente precisa conclamar e convocar toda a sociedade, tá certo? Então, Raquel, muito obrigado. E aí a gente continua aqui, pessoal. Temos mais uma tarefinha aí, certo? Nós vamos dividir a nossa sala agora, vamos estender um pouco esse tempo, porque a gente não poderia cortar, não é, Aparecida, esse momento com a Raquel Franzini, nem reduzir, porque com certeza ele foi essencial, estimulante, motivador e deu aí um gás para a gente que está fazendo o Plano Seridoense acontecer, que os próximos encontros também sejam nessa pegada e nessa perspectiva de construção coletiva, né? E agora, gente, nós vamos apresentar um pouco para vocês. Tchau, gente. Tchau, Raquel. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão, viu? E aí, gente, como eu estava falando, nós vamos fazer essa divisão para a gente conhecer um pouco mais o nosso plano. Então, vamos dividir os grupos, os presentes, em 3 salas. Na sala 1 vai ficar com a responsabilidade de Maria Mello. Na sala 2, com Daiane Lopes. E na sala 3, com Deise. Tá certo? Que é Lopes também, se eu não estou enganado. Pessoal, e aí vocês têm um objetivo... Maria, acredito que a gente pode estar encerrando a gravação nesse momento, porque agora já é um momento mais coletivo, tá certo? Está desligado o microfone. Farei isso quando você me autorizar a abrir as salas, certo? Certo, tá ok, obrigado. Porque aí você dá as coordenadas e fica também como um indicativo, né, para essa questão do planejamento. Então, as pessoas que irão nos assistir, é importante entender esse movimento. Tivemos aí o primeiro movimento com a professora Raquel Franzin, né, e agora o segundo é exatamente esse que Jeová Miguel vai explicar nas salas temáticas. 3 salas, diga. Exatamente. E aí, bem lembrado isso, Aparecida. E esse movimento, ele vai ser
vai se perdurar todo o nosso curso de extensão, né? O curso de extensão intensivão do Plano Seridoense, ele tem um objetivo claro, né? É a gente revisar e contribuir para o plano. É um momento que nós vamos, Aparecida usa um conceito que eu gosto muito, eu digo escascaviar, mas ela é mais cuidadosa, né, Aparecida, com o termo, mas eu prefiro escascaviar, né? Vamos escascaviar mesmo, porque é mais nordestino do que o termo que ela usa. E é mais potiguar, é mais seridoense. Né? O plano, vamos conhecer o plano. O nosso primeiro encontro hoje é voltado para o primeiro eixo, que é o eixo de concepções e conceitos da educação integral. E aí cada grupo ficou responsável para ler e revisar esse texto e ver as contribuições. E, ao final, também, cada grupo vai dialogar de forma bem breve, porque o nosso tempo já está avançado, mas a gente tinha que ouvir a Raquel nesse tempo integral e de presença efetiva que ela estava aqui. Tá certo? Então, resumindo, vamos dividir os presentes em 3 grupos, certo? Vão fazer leitura de partes do primeiro eixo, né, partes iniciais do primeiro eixo do Plano Seridoense de Educação Integral, que é o momento de discussão conceituais e de aspectos teóricos, de concepções de educação integral. Vocês vão ler coletivamente, construir essas falas e, ao final, vão discutir sobre algumas questões que eu coloco aí para vocês. Ao final, a gente retorna para cá, certo? Maria, quanto tempo cada sala vai ter? 20 minutos, eu li seus lábios aí, 20 minutos, tá certo? E a gente retorna. Atenção a um detalhe, a gente vai precisar ter em cada sala aí um coordenador, tá certo? Que a gente já começa a articular aí, que pode ser um dos coordenadores do nosso plano, ou outra pessoa, fiquei a critério com vocês. A gente vai precisar ter também um relator, que é alguém que vai estar acompanhando as discussões, para depois trazer isso para cá. E temos uma terceira pessoa que é muito importante, que eu chamo de controlador de tempo, mas a Aparecida deu um nome melhor do que esse, e que me faltou a memória agora. Mas é alguém... Qual é a Mas nem Aparecida? precisa, Jová, porque eu já estabeleci o time. Não, mas é importante que a pessoa fique lembrando que, Sim, pessoal, sim. passou 10 minutos, liga o microfone, então esse controlador, Ótimo. supervisor temporal, lembrei. Ótimo. Supervisor temporal. Então, essa pessoa tem a função específica de estar percebendo esse tempo, dizer, pessoal, a gente já passou 5 minutos, pessoal, 10 minutos, pessoal, faltam 5 minutos, o tempo está acabando. Só para, então, liga o microfone, levanta a mão, ou coloca no chat, como vocês acharem melhor. Essa pessoa tem uma função extremamente importante, que é para a gente avançar nessas discussões. Então, Maria, vamos dividir as salas. E aí, a gente vai ter cada uma das pessoas para estar ajudando aí. Tchau, gente. Vamos lá.
que parar em Oi, jantar. Joana. Você conseguiu ir para uma sala, Joana? Aí saí lá e vim para onde você tá. E agora? Eu tô na sala que Maria tá. E agora? Como é Eu que eu não vou sei, voltar? não. Estou pedindo ajuda aqui dos universitários, Joana. Eu Que eu tava deveria. lá. Não sei como foi Eu que eu vim tinha, parar aqui. eu Ai, vi eu sou a assim. relatora. Aqui, não. Eu consegui voltar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eurênia. Se vocês Eu, soubessem que eu estava com confraternização, mas Eu vou eu olhar fiquei todo o tempo com o celular. Aí cheguei em casa agora. Aí a gente está na sala temática, Jeová? não, ainda não. As salas é com Daiane, Deise e Maria. Eu estou vendo aqui como é que eu faço essa. Porque estava dizendo, onde eu apertei, dizia que era uma sala temática, aí permiti. Aí eu fui e entrei vi só você. Aí eu não sei mais onde é que eu vou mais, não. É com elas aí. Peraí que eu estou tentando aqui ver. Deixa eu falar aqui com Maria, que ela que é Minha, me a geral conectar. aí. Me conecte aí na sala temática. Certo, peraí. na sala de Deixa eu Maria, ver você como é que acredita? compartilhar até. Todo o tempo no celular, não conseguia vir e não conseguia ver as telas. Eu estou tentando ver. Eu acho que é só ela que vai conseguir. Eu achei o máximo isso, mas eu não faço nada.